Em cada canto do mundo, a busca pela riqueza financeira é uma aspiração comum. As pessoas se esforçam para alcançar segurança e abundância financeira, sonhando com uma vida onde o dinheiro não seja uma preocupação. Essa busca por riqueza é alimentada por desejos de conforto, liberdade e a capacidade de prover para os entes queridos. Está profundamente enraizada nas narrativas culturais que cercam o sucesso e a felicidade. A Bíblia, um texto antigo, mas atemporal, oferece uma perspectiva distinta sobre essa busca. Ela reconhece o desejo humano por prosperidade, mas convida os indivíduos a examinarem suas motivações e os meios pelos quais buscam riqueza. A Escritura fornece insights sobre como a riqueza pode ser uma bênção e um fardo, dependendo de como é adquirida e usada. No entanto, a Bíblia também adverte contra os perigos de priorizar o ganho financeiro acima de tudo. Ela desafia os crentes a considerarem o propósito de sua riqueza e o impacto que ela tem em sua jornada espiritual. Essa dualidade apresenta uma compreensão diferenciada da prosperidade que se estende além da mera acumulação de riquezas. Ao nos aprofundarmos nos ensinamentos bíblicos sobre riqueza, descobrimos verdades profundas sobre a natureza da prosperidade. Esses ensinamentos incentivam uma abordagem equilibrada que integra o sucesso financeiro com a realização espiritual e emocional, guiando os crentes em direção a uma compreensão holística da verdadeira riqueza. A riqueza financeira costuma receber mais atenção, mas a Bíblia a distingue da riqueza espiritual e emocional. A riqueza espiritual é caracterizada por um profundo senso de paz, realização e propósito, derivado de um relacionamento com Deus. A riqueza emocional, por outro lado, envolve bem-estar mental, alegria e contentamento, independentemente da situação financeira. A Bíblia enfatiza a importância da riqueza espiritual e emocional, muitas vezes posicionando-as como superiores às riquezas materiais. Versículos como Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, encorajam os crentes a armazenar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, em vez de na terra. Isso sugere uma priorização de valores que vão além do tangível e temporal. Além disso, ter recursos financeiros sem riqueza espiritual e emocional pode levar a uma existência vazia. A história do jovem rico governante, em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 27, destaca isso, onde, apesar de sua abundância material, ele não tinha a satisfação mais profunda e a conexão espiritual que Jesus oferecia. Compreender essa distinção ajuda os crentes a navegar pelas complexidades da riqueza. Ela exige uma vida em que as buscas financeiras não ofusquem o desenvolvimento do caráter, dos relacionamentos e da fé. Essa abordagem holística garante que a riqueza sirva como uma ferramenta para o enriquecimento, e não como uma fonte de estresse ou divisão. A Bíblia está repleta de figuras que alcançaram prosperidade financeira, servindo como exemplos de como a riqueza pode ser obtida por meio da fé e da integridade. Uma dessas figuras é Abraão, que foi abençoado abundantemente por Deus e se tornou extremamente rico em gado, prata e ouro. Sua prosperidade foi resultado direto de sua fé e obediência aos mandamentos de Deus. Outra figura notável é o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria e vastas riquezas. A riqueza de Salomão não era apenas um produto do favor divino, mas também de sua capacidade de governar com sabedoria e tomar decisões estratégicas. Sua história destaca a interseção da bênção divina e do intelecto humano para alcançar o sucesso financeiro. José, uma figura-chave no livro de Gênesis, também exemplifica a prosperidade financeira por meio da visão estratégica. Como governador do Egito, ele administrou os recursos com sabedoria em tempos de abundância e fome. Sua história ilustra a importância do planejamento e da previsão na acumulação e manutenção da riqueza. Esses relatos bíblicos oferecem lições valiosas sobre como alcançar a prosperidade. Eles enfatizam a importância da fé, obediência, sabedoria e pensamento estratégico. Embora a intervenção divina seja um tema comum,
Essas figuras também demonstram que o esforço humano e a tomada de decisões desempenham papéis significativos no sucesso financeiro. A Bíblia defende o valor do trabalho estratégico e inteligente em vez do mero trabalho duro. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, afirma: "Os planos do diligente certamente levam à abundância, mas todo aquele que é precipitado chega apenas à pobreza." Este versículo enfatiza a importância do planejamento cuidadoso e da execução criteriosa para atingir metas financeiras. O trabalho estratégico envolve definir objetivos claros, avaliar recursos e tomar decisões informadas. Requer a aplicação de sabedoria e conhecimento, muitas vezes adquiridos por meio de oração, estudo e experiência. Essa abordagem contrasta com simplesmente trabalhar longas horas, sem uma direção ou propósito claros, o que pode levar ao esgotamento e à frustração. A história da formiga trabalhadora, em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, ilustra ainda mais os princípios da diligência e da previsão. A formiga prepara suas provisões no verão, garantindo a sobrevivência no inverno. Essa metáfora incentiva os crentes a antecipar necessidades futuras e agir de forma proativa em vez de reativa. Ao trabalhar de forma inteligente, os crentes podem maximizar seus esforços e recursos, levando à prosperidade sustentável. Este método se alinha com a visão bíblica de que a criação de riqueza deve ser intencional e ética, garantindo que o trabalho de alguém contribua positivamente para o crescimento pessoal e o bem-estar da comunidade. Seção 5. O princípio da generosidade e compartilhamento da riqueza. A generosidade é um princípio bíblico fundamental que transforma a riqueza de uma mera acumulação de bens em uma fonte de bênção para os outros. Atos, capítulo 20, versículo 35, lembra aos crentes que é mais abençoado dar do que receber. Este princípio incentiva o compartilhamento de recursos como um reflexo do amor e da provisão de Deus. A generosidade vai além da doação financeira. Inclui compartilhar tempo, talentos e conhecimento para elevar os outros. O ato de dar promove um senso de comunidade e interconexão, reforçando que os indivíduos são mordomos de seus recursos, encarregados de usá-los para o bem maior. A história da oferta da viúva em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, destaca a importância de dar com um coração sincero. Apesar de seus recursos limitados, a oferta da viúva foi mais valorizada do que a dos ricos, ilustrando que o espírito de doação importa mais do que a quantia. Este princípio de generosidade desafia os indivíduos a reconsiderar sua relação com a riqueza. Ele clama por uma mudança de acumulação para o compartilhamento, com o entendimento de que a verdadeira prosperidade se reflete na capacidade de impactar vidas positivamente. A generosidade não apenas abençoa o recebedor, mas também enriquece o doador, fomentando um ciclo de bondade e gratidão. Seção 6. Reflexões sobre a aplicação desses princípios na vida diária. Aplicar os princípios bíblicos de riqueza na vida diária exige intencionalidade e atenção plena. Começa reconhecendo o verdadeiro valor da riqueza além do ganho financeiro e adotando uma abordagem equilibrada para a prosperidade. Isso envolve cultivar riqueza espiritual e emocional, junto com estabilidade financeira. Os indivíduos são encorajados a avaliar seus objetivos financeiros e práticas, garantindo que estejam alinhados com os valores éticos e espirituais. Isso pode envolver a adoção de planejamento estratégico em empreendimentos financeiros, buscando orientação por meio da oração e tomando decisões informadas que reflitam integridade e sabedoria. A generosidade deve ser incorporada ao tecido da vida diária, transformando transações rotineiras em oportunidades de impacto. Seja por meio de doações de caridade, voluntariado ou mentoria, atos de generosidade promovem um senso de propósito e realização, que o dinheiro por si só não pode proporcionar. Em última análise, a integração desses princípios serve como um caminho para a prosperidade holística. Capacita os indivíduos a navegar
pelas complexidades da riqueza com graça e discernimento, garantindo que o sucesso financeiro complemente, em vez de comprometer, o bem-estar espiritual e emocional. Seção 7. O papel da fé na prosperidade financeira. A fé desempenha um papel vital na busca pela prosperidade financeira, abrindo caminho entre o esforço humano e a intervenção divina. A Bíblia ensina que a fé não é meramente acreditar, mas confiar na provisão e orientação de Deus em todos os aspectos da vida, incluindo as finanças. A fé encoraja os crentes a verem a riqueza como uma ferramenta para a obra de Deus e não como um fim em si mesma. Ela infunde um senso de propósito e mordomia, guiando os indivíduos a usar seus recursos de maneiras que honrem a Deus e beneficiem os outros. Essa perspectiva muda o foco da acumulação egocêntrica para a generosidade voltada para a comunidade. Além disso, a fé fornece resiliência diante de desafios financeiros. Ela oferece conforto e segurança de que Deus está presente em tempos de abundância e escassez, encorajando os crentes a confiar em seus planos e tempo. Essa confiança promove uma sensação de paz e contentamento, reduzindo a ansiedade relacionada às incertezas financeiras. Ao integrar a fé às práticas financeiras, os indivíduos podem navegar pelas complexidades da riqueza com sabedoria e confiança. A fé ancora as atividades financeiras em uma estrutura de valores éticos e espirituais, garantindo que a prosperidade se alinhe a um propósito mais elevado e contribua para o bem-estar holístico. Seção 8. Desafios e equívocos sobre a riqueza na Bíblia. Compreender os ensinamentos bíblicos sobre riqueza envolve navegar por vários desafios e equívocos. Um equívoco comum é que a Bíblia condena a riqueza inteiramente. Embora alerte contra o amor ao dinheiro, ela não se opõe à riqueza em si, mas sim às atitudes e comportamentos a ela associados. Outro desafio é interpretar passagens das Escrituras que parecem conflitantes. Por exemplo, alguns versículos enfatizam os perigos da riqueza, enquanto outros destacam a prosperidade como uma bênção. Essas aparentes contradições podem ser reconciliadas, reconhecendo que a Bíblia defende uma abordagem equilibrada que prioriza os valores espirituais em detrimento do ganho material. Há também o desafio de contextos culturais e históricos que diferem dos tempos modernos. Os ensinamentos bíblicos sobre a riqueza devem ser entendidos dentro de seu contexto original, ao mesmo tempo em que são aplicados de maneiras relevantes e significativas hoje. Abordar esses desafios requer estudo e reflexão cuidadosos. Os crentes são encorajados a buscar sabedoria e discernimento, reconhecendo que os princípios bíblicos oferecem orientação em vez de regras rígidas. Ao compreender o espírito desses ensinamentos, os indivíduos podem aplicá-los de maneiras que honrem a Deus e as complexas realidades da vida contemporânea. Seção 9. Considerações finais sobre riqueza e espiritualidade. Ao concluirmos esta exploração das perspectivas bíblicas sobre riqueza, torna-se evidente que a verdadeira prosperidade é multifacetada. Ela abrange estabilidade financeira, profundidade espiritual e bem-estar emocional, incentivando uma abordagem holística para o sucesso. A Bíblia oferece sabedoria atemporal que transcende as atividades financeiras, guiando os crentes em direção a uma vida de propósito e realização. Abraçar esses princípios envolve um compromisso com práticas financeiras éticas e estratégicas, fundamentadas na fé e na generosidade. Exige uma reavaliação de prioridades, garantindo que a riqueza sirva como um meio de enriquecer vidas e comunidades, em vez de uma busca solitária por ganho pessoal. Em última análise, a integração desses ensinamentos convida os indivíduos a experimentar um senso mais profundo de paz e contentamento. Ela os desafia a viver com integridade, usando seus recursos para causar um impacto positivo. Ao fazer isso, a riqueza se torna não apenas uma medida de sucesso, mas um testemunho de uma vida bem vivida em alinhamento com o propósito divino. Em um mundo frequentemente focado na riqueza material, essas percepções bíblicas oferecem uma perspectiva revigorante.
Elas nos lembram de que as vidas mais ricas são aquelas que equilibram a prosperidade financeira com a riqueza espiritual e emocional, criando um legado de amor, generosidade e fé.